A derrota do Paysandu para a Chapecoense ontem no Mangueirão ainda está mexendo muito com o sentimento, com as emoções de todo torcedor bicolor. Está deixando ele preocupado, apreensivo por o que vem pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro. E, ao que tudo indica, segundo o que também me informei, o jogo de sábado será, digamos que, a última avaliação para o técnico Luizinho Lopes e para o executivo de futebol Felipe Albuquerque. A gente vai falar sobre isso agora, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os nossos conteúdos. Em primeiro lugar, vamos para as informações do jogo. O Rossi provavelmente não foi da viagem para lá para o Paraná. Ele sofreu uma pancada no tornozelo ontem no jogo contra a Chapecoense. Você vai se lembrar do lance, né? Ele pegou uma entrada bem forte e aí ele acabou sentindo e tá fora, né, do jogo, tá em Belém se recuperando. Mais cedo a gente tinha a informação de que o Borazzi não iria, mas ao que tudo indica agora, pelas imagens que a assessoria de imprensa do Paysandu divulgou, o Borazzi sim foi relacionado e vai para a viagem, já está viajando com a delegação para Ponta Grossa. Ok? Informação aí dada, até para deixar o torcedor bicolor um pouco mais aliviado com relação a essa parte ofensiva. Agora, com relação aos bastidores, eu conversei com algumas fontes internas do Paysandu e eles me falaram o seguinte: Ronaldo, os bastidores do Paysandu é de total apreensão. Apreensão para esse jogo de sábado, sobre como vai ser essa partida, sobre como vai ser esse jogo e qual vai ser o comportamento da equipe. Luizinho Lopes disse que era importante estancar logo a ferida para poder se recuperar o quanto antes. E tem que se recuperar logo, não tem jeito. Tem que se recuperar. Essa minha fonte interna ainda disse o seguinte, que o clima é de pressão, que existe sim uma cobrança muito forte, que inclusive antes da viagem para Ponta Grossa houve uma cobrança muito forte por parte da diretoria para que os jogadores pudessem corresponder dentro de campo àquilo tudo que está sendo investido neles. E eu não diria que seria uma espécie de ultimato isso agora que eu vou falar agora. Não exatamente isso, mas esse jogo de sábado pode decidir o futuro de Luizinho Lopes e também do executivo de futebol Felipe Albuquerque. A informação que eu recebi também por essa minha fonte era de que o trabalho dos dois estava sendo questionado. Alguns dizem que não é mais uma unanimidade dentro do Paysandu, que quem estaria segurando, e claro, é o dever do presidente fazer isso, o Roger, ele tem que ser a voz da decisão, o pulso ali de decisão. Se ele quer manter, ele vai manter. E certamente, como dirigente, creio que ele saiba que se não acontecer o resultado positivo, ele vai precisar dar uma resposta, e essa resposta não sei qual seria. Mas o fato é que, para esse jogo de sábado, Felipe Albuquerque, o executivo de futebol, e Luizinho Lopes, o treinador do Paysandu, estariam aí nessa última avaliação. Se perder, aí é capaz que possamos ter novidades aí sobre o comando técnico e também sobre o futebol do Paysandu. Conversei também com essa minha fonte uma situação que o Paysandu encontrou muita dificuldade para contratar por conta de questões financeiras. Isso até o próprio Roger disse numa entrevista aqui no canal. Tem um vídeo aqui, inclusive, falando sobre isso, sobre essa dificuldade financeira que o Paysandu estava encontrando para poder contratar atleta. E por conta disso que a janela de transferência agora ela foi tímida. O Paysandu só anunciou 2 atletas, inclusive o Eliel, que entrou no fogo ontem, mas que respondeu positivamente, na minha opinião. E que merece, inclusive, uma chance, quem sabe logo até de titular, porque o Luizinho Lopes não tem mais nada a perder agora nessa situação. Então a situação é a seguinte: o Paysandu vive um clima de apreensão, porque precisa dar uma resposta dentro de campo. Os jogadores entendem isso, só que precisam assimilar melhor isso, talvez, para poder transmitir isso dentro de campo, porque não adianta nada você tentar arrumar ali aqui e não conseguir fazer os gols. E digamos que para esse jogo de sábado,
o técnico e o executivo vivem um clima de decisão, até para saber do futuro deles à frente aqui do Paysandu. Alguns falam que o treinador pode mudar caso o Paysandu perca, e outros falam que tanto o técnico quanto o executivo podem cair do cargo caso o Paysandu não consiga um resultado positivo. O fato é que a cobrança que houve em cima dos atletas foi para que o time conseguisse a vitória, conseguisse os primeiros 3 pontos, mas essa partida contra o Operário não será uma partida fácil. Sábado, 4 da tarde, teremos novidades. Aliás, após as 6 horas, né? Já que é a hora que vai terminar a partida. E para mim, é sempre complicado fazer um vídeo nesse sentido, porque eu preferia estar falando 1000 vezes de uma coisa boa do que de uma coisa ruim, de uma coisa chata. Mas aqui eu prezo pela informação e eu preciso passar a informação para você. O clima não é bom no Paysandu, mas isso pode se reverter se o Paysandu conseguir a vitória na partida de sábado. Tudo depende do Paysandu. O Paysandu vencer, as coisas amenizam e aí é torcer para que a sequência comece a melhorar. Se o Paysandu perder, aí poderemos ter mudanças e não sei precisar até que ponto seriam essas mudanças. Ontem, após o jogo, segundo Saulo Zaire e Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará, houve uma conversa a pé de ouvido da diretoria do Paysandu com o Luizinho Lopes e também com o executivo de futebol Felipe Albuquerque, que também intermediou a conversa. Uma conversa fora do vestiário. Tiraram o treinador do vestiário para justamente conversar sobre isso. Para, enfim, quem sabe não deram o ultimato ali, né? De, sábado você precisa dar uma resposta, senão complica. E na minha opinião, de verdade, não é técnico o problema. O técnico vai escalar o que tem. O Luizinho nem montou essa equipe. Já começa por aí. O Luizinho nem montou essa equipe. O problema tá mais além, tá mais à frente, tá mais acima. E, enfim, vamos aguardar o que vai acontecer nesse jogo de sábado. É claro que a gente vai torcer para que o Paysandu consiga essa vitória, para que a maré vire, para que a situação possa melhorar. Vamos torcer, por mais que a situação não esteja favorável. Mas o clima é esse, é de apreensão, é de tensão, e os jogadores precisam mais do que nunca dar uma resposta dentro de campo, principalmente para o torcedor, que está tão aborrecido e tão chateado com essa situação do Paysandu. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, não perca os nossos conteúdos. A gente conta muito com o teu apoio, a gente conta muito com o teu like, para que a gente possa crescer cada vez mais. E coloca aqui embaixo, claro, a tua opinião sobre o que você acha desse momento do Paysandu, sobre o que pode melhorar e sobre o que a diretoria deve fazer nesse momento para que o Paysandu consiga reencontrar novamente o caminho da vitória. Já são 3 derrotas. 3 derrotas. Não tá fácil. Tá claro.